Bem-vindos a mais um conteúdo do canal Interior Esportivo RS. Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre a estreia do Caxias no quadrangular decisivo da Série C. O início do quadrangular foi nesse último final de semana. O Caxias estreou no domingo, fora de casa, contra o Floresta, lá no interior do Ceará. Foi um jogo difícil, um jogo truncado, porque o Floresta sabe das suas limitações, então eles jogam mais com cuidados defensivos do que com qualquer outra coisa. O público do estádio não foi um grande público, então a pressão da torcida não foi algo muito influente na partida. O Caxias jogou essa partida, parece que ainda buscando um reentrosamento, porque nas últimas 3 rodadas, lembrando, o Caxias preservou muitos jogadores, né? Aproveitou ali as últimas 3 rodadas da primeira fase, onde o clube já estava garantido no quadrangular, com a sua liderança garantida, para preservar jogadores, para descansar os jogadores, para que chegassem no quadrangular de tanque cheio, como se diz no futebol, né? Então, o jogo desse fim de semana foi com os titulares, e aí parece que a equipe precisava de um reentrosamento. E aí, então, foi um pouco mais complexo o jogo, um pouco de dificuldade pelo gramado, um pouco de dificuldade pelo desentrosamento dos últimos jogos da equipe. Mas o resultado de 0-0, o empate fora de casa, numa fase como o quadrangular da Série C, que tem 6 rodadas, joga 3 em casa e 3 fora, ele não é um resultado ruim. Ele é um resultado bom se você empata com um adversário um pouco mais poderoso. O Caxias tinha qualidade e potencial para vencer o Floresta, que, lembrando, o Caxias foi líder na primeira fase, o Floresta foi o 8º, o último classificado. Mas aí, com todas essas adversidades, né, o gramado, que não é muito bom, o calor no Ceará, porque nesse momento do ano também o Caxias aqui enfrenta um pouco de frio, então a mudança de temperatura um pouco mais brusca também influencia. Mas o 0-0 foi um resultado interessante, porque também na outra partida do mesmo grupo tivemos um 2-2 entre Londrina e São Bernardo. São Bernardo e Londrina, na verdade. Então, assim, o grupo começou com as 4 equipes com 1 ponto cada uma, todo mundo com 1 ponto. A vantagem de São Bernardo e Londrina foi que no jogo deles, como foi 2-2, teve gols marcados. Então, por isso que Caxias e Floresta hoje são 3º e 4º do grupo, mas é, no momento, uma questão de saldo, porque por pontuação, as 4 equipes estão iguais. Creio que com mais uma semana cheia de trabalhos, a torcida do Caxias também vai fazer sua parte, vai colocar um bom público no próximo jogo, que o Caxias joga em casa, segunda rodada, no próximo fim de semana, sábado, 19h30. O Caxias recebe o São Bernardo em Caxias. Aí a torcida do Caxias deve fazer sua parte, a diretoria com promoções de ingresso, os jogadores já ligados no quadrangular, com mais uma semana de treinamentos e conversas, e vendo que a primeira rodada foi empate para todo mundo, então na segunda rodada um reinício, basicamente. O Caxias precisa fazer a sua missão, né, vencer em casa.
Porque com as vitórias em casa e pontos buscados fora, como o Caxias já tem um ponto fora, se vencer as 3 em casa vai a 10, se conseguir fazer o que deve fazer num quadrangular com 3 jogos em casa, vencendo em casa, se torna mais interessante e fica praticamente garantido na Série B, porque com 10 pontos até hoje, todo mundo que chegou a 10 pontos, 90% de quem chegou a 10 pontos subiu. Teve alguns momentos que teve empates com 10 pontos e aí acabou que o terceiro ficou fora, mas foram muito poucos os momentos que isso aconteceu. E claro que ainda tem 2 jogos fora e o Caxias pode buscar mais pontos, né? Vencer uma fora, quem sabe mais 1 ponto ou 2 fora, um empate ou empates. Mas isso só com o decorrer da competição para a gente acompanhar. Agora é torcermos todos muito pelo Caxias, para que, se der tudo certo, nós tenhamos um clube gaúcho na Série B, vindo da Série C. E esperamos que o Caxias já no próximo jogo em casa, com o apoio de sua torcida, conhecendo seu estádio e sabendo do quadrangular que precisa dos pontos, mostre mais sua qualidade, que mostrou na primeira fase, né, com um bom jogo, troca de passes. A gente precisa voltar a fazer o seu jogo para conseguir buscar as vitórias que precisa. Brigou, lutou, tentou, teve boas chances, principalmente no segundo tempo, acabou não conseguindo concretizar em gols. Mais uma lembrança, no quadrangular temos a presença do Arthur Devídio em todos os jogos. E nesse jogo do Caxias, o Caxias também teve suas chances, não fez seus gols, mas também teve, com o auxílio do VAR, 2 gols do Floresta que foram corretamente anulados por impedimento. Então, para ver, o Caxias precisa entrar nos próximos jogos com a mentalidade da Série C, do quadrangular e da busca do acesso. Por hoje, era isso do jogo do fim de semana do Caxias. Então, lembrando mais uma vez, no próximo sábado, 19h30, o Caxias recebe o São Bernardo pela segunda rodada do quadrangular do acesso da Série C. Espero que tenham gostado, sigam nos acompanhando, deixem o like no vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para que cada vez mais pessoas possam seguir o nosso canal e acompanhar o trabalho, porque cada vez o trabalho chegue a mais pessoas. Sigam o nosso canal e até o próximo